Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Aproveitando, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo para vocês começarem a me seguir, fazer parte da família e enviem uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo. Bem, eu vim falar com vocês hoje a minha teoria a respeito dessa doença do corona que já matou mais de 200 mil pessoas no Brasil. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Eu sempre respondo e dou coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Bem, gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que tem me incomodado nos últimos dias e claro que eu tinha que vir aqui fazer um vídeo e conversar com vocês. Mostrar, falar para vocês, expor a minha teoria, né, sobre essa história do corona, que infelizmente, né, já matou mais de 150 mil pessoas no Brasil, que já matou mais de 200 mil pessoas aqui nos Estados Unidos, onde eu moro há mais de 20 anos. E é realmente muito triste porque acabou com a economia dos países. Aqui nos Estados Unidos mesmo são milhões de desempregados. Nós vamos ter as eleições agora nos próximos dias e as perspectivas é de que o Trump perca a eleição, né? Não vai dar realmente para ele continuar governando o país. Para quem não sabe como funcionam as eleições aqui nos Estados Unidos, o voto popular, sim, ele é válido. E nas últimas eleições nós vimos que os democratas, a Hillary Clinton, ganhou as eleições no voto popular, mais de 3 milhões à frente do Trump. Só que aqui é um pouquinho diferente, gente. Aqui funciona assim. Cada estado tem os seus delegados. Por exemplo, aqui no Texas, onde eu moro, aqui são 29 delegados. Então, se a maioria dos votos aqui no Texas for pro Trump, o Trump fica com aqueles delegados. Tá entendendo? Por exemplo, na Califórnia, eu acredito que são 20 e alguns delegados também, não me lembro bem. Se os democratas ganharem em número de votos na Califórnia, os delegados, aqueles votos, né, aquele número de delegados, vai para os democratas. E eles têm que juntar pelo menos 272 votos de delegados para ganhar a eleição. Então, por exemplo, se chegarmos na eleição e o Trump conseguir 300 votos dos delegados, ele ganha. Se o Biden ganhar, ou seja, quem tiver mais votos dos delegados, número de delegados, ganha a eleição. Os delegados não votam no candidato. A população que vota naquele estado, porque aqui cada estado tem suas leis diferentes. Então a população vota e se a maioria dos votantes naquele estado for pro Trump, então os delegados, os 29 aqui do Texas, por exemplo, vai pro Trump. Deu para entender? E eles têm que acumular no mínimo 272 delegados para ganhar as eleições. Gente, qual é o maior prejudicado com essa história de coronavírus? Estados Unidos, prejuízo muito grande, que acabou chegando a todos os países. E a China? A China teve prejuízo? Claro, a China teve bastante prejuízo. Só que a China conseguiu controlar a doença rápido e teve um número de mortos muito pequenos, pelo menos foi isso que foi divulgado para todos nós. Só que a China foi a que ajudou todos esses países com produtos para os hospitais, né, gente? Por exemplo, máscara, máquinas de oxigênio, enfim. A China ganhou também com essa doença porque ela produz a maioria dos produtos hospitalares que foram usados e que estão sendo usados na luta contra o corona no Brasil e nos Estados Unidos. Só que existe uma luta, uma briga muito grande dos Estados Unidos com a China desde que o Trump assumiu o governo. Não que não tivesse problemas antes com os democratas, com o Barack Obama, mas os democratas em geral são pessoas mais tranquilas, pessoas que, claro que se preocupam com o país, mas também se preocupam com o comércio. E aqui nos Estados Unidos, antes do Trump, a economia estava muito boa. E todos estavam ganhando, todos os países estavam ganhando. Só que a China tem perdido muito dinheiro com os Estados Unidos.
por causa do Trump, porque o Trump aumentou as taxas, aumentou os impostos, enfim, a China recuperou esse dinheiro porque também colocou, né, taxas, impostos, enfim. Os Estados Unidos tenta ganhar nas costas da China, mas a China é mais esperta ainda. Só que vocês ouviram falar que esse corona tinha sido manipulado em laboratório e que teria, né, disseminado ali entre a população? A China talvez tenha feito isso, mas não porque ela queria acabar com a população mundial, mas eles sabiam que essa doença iria chegar nos Estados Unidos e não ia ser controlada, porque normalmente os republicanos, né, os capitalistas, eles não se preocupam com a vida alheia, eles se preocupam simplesmente com o dinheiro. A doença chegou aqui nos Estados Unidos, milhões de desempregados, um prejuízo enorme e o principal, Trump está a ponto de perder as eleições. E grande parte da culpa vem da China, porque a China, o governo chinês, preste atenção no que eu vou falar, eles, quando manipularam essa doença, se realmente for verdade, eles já estavam pensando nas eleições americanas. Sabendo disso, que o Trump não iria se preocupar com as pessoas e que milhares de pessoas iriam morrer, foi aí que a China entrou e disse: vamos dar um presentinho para os Estados Unidos, porque nós precisamos que os democratas voltem ao poder. E é exatamente isso que vai acontecer. Quando os democratas voltarem ao poder, ganhando a eleição agora nos próximos dias, as relações com a China vão voltar às boas. Boas entre aspas. Eu digo em questão de comércio. Essa é uma teoria de uma pessoa que não entende muito de política, mas que está sempre pensando e tentando entender por que essa doença veio aparecer logo agora. Nós temos observado que nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, vários países têm colocado de volta nos seus governos presidentes de esquerda. A China é de esquerda. A Argentina agora é novamente controlada pela esquerda. A Bolívia acabou de, né, ter eleições e 55% da população votou para um candidato de esquerda. Agora é a vez dos Estados Unidos. Muitos dizem que o Biden não é de esquerda, eu também não considero de esquerda, mas um centro-esquerda. E é isso que a China está conseguindo com essa doença. Fazer com que os de direita, os capitalistas, não se preocupem com a vida alheia, milhares de pessoas morrem, e o que faz? Faz com que a população automaticamente volte a ter os seus presidentes de esquerda, porque, querendo ou não, nós sabemos que os partidos de esquerda são os partidos realmente, né, são mais humanos, eles se preocupam com a vida alheia. E é isso que está acontecendo. Essa é a minha humilde teoria de que por que essa doença apareceu do nada e tem feito esse arraso. A China inventou essa doença para fazer com que os capitalistas, como o Trump, por exemplo, perdessem eleições e a esquerda voltasse ao governo. E é isso que vai acontecer. Deixa aí nos comentários. Será que eu tô louco? Ou faz sentido o que eu disse? Compartilhe o vídeo também. E até o próximo.